Meu nome é Antônio Pedro da Silva, nascido no dia 4 de março de 1925, bairro Guaribas. Pedro Simão, eu só não sei se tem mais alguma coisa, mas conhecido por Pedro Simão, né? O nome dele. E a mãe, Luciana Maria da Conceição. A mãe, eu sei que nasceu aqui, agora o pai eu não sei, né? Tem Francisco, José, Benedito, Lude, Marinalva, Maria, Luísa. Esses são os irmãos que eu tenho, né? Os filhos nasceram tudinho aqui nas Guaribas mesmo. Damião é o mais novo, né? Geraldo, o mais velho. E João, esse que está aqui. E a outra é Maria de Fátima e Rosa Ivan. Rapaz, só se eu for demorar para fazer a conta, porque tem um bocado deles pela ele. Tem um bocado, né? Neto, bisneto. Eu sei que, graças a Deus, tudinho me trata muito bem, gosta muito de mim, tudinho. E feliz no meio deles, tudinho, né? Minha infância não foi muito boa, não, né? Porque eu já fiquei sem pai na idade de 10 anos, então já ia me virando por modo de ir sustentando os outros que eram mais pequenos. Era eu e esse José, meu irmão, não era, que eram os dois mais maiores que tinha. Tinha que se virar por modo de ajudar a véia, né? Porque nessa época o trabalho de mulher era raspar mandioca, né? E ela era uma dessa mesmo que trabalhava direto. O pessoal vinha chamar que ela gostava de cevar a mandioca, né? Então ela vinha e fazia todo esse trabalho assim para o sustento da gente, né? Por isso eu digo que não foi uma infância muito boa. Depois, quando a gente se entendeu de gente, aí foram se casando tudinho. Graças a Deus estão tudo. Só tem um que eu não sei onde ele vive, é compadre meu, ele é meu irmão e compadre. Ele vivia em Buquim, em Sergipe, e está com um bocado de tempo que ele andou aqui. Quando ele andou aqui, aí disse que ia procurar ver se arrumava uns documentos daqui que estava para se aposentar. E lá não tinha que tirar aquele documento. E estava sofrendo do coração. Aí decidi ir para cá, não vi ele mais, não, nele. Telefonou nem nada, não. Ah, os meus amigos, naquela época, era uma coisa que o cara não tinha nem amigo. O cara, vamos fulano, para canto fulano de tal, a gente ia. Vamos fulano, para canto fulano, a gente ia. Os amigos eram esses, assim, né? Nunca dei um tapa, nunca levei, nunca fui preso, nunca tenho nome de delegacia em canto nenhum, graças a Deus. É uma vida que estou livre ainda, até aqui, nesses 90 e tantos anos, graças a Deus. O negócio do estudo para mim morreu, que eu não. Quando eu me entendi de gente já foi para trabalhar, né? E a coisa nunca deu para o modo de estudar, não. Mandioca, milho, feijão, essas coisas assim, né? Ninguém nunca teve condição de plantar fumo, porque a força daqui de Arapiraca era o fumo, né? Mas a gente não trabalhava para a gente, trabalhava para os outros, né? É uma coisa meio fracassada, né? Porque quando passava aquela safra, aí já era uma coisa meio pesada para quem não tinha nada, né? Mas com fé em Deus foi batalhando e estamos tudo vivos. Estamos tudo vivos não, estamos vivendo, né? Os que chegou o dia de morrer, morreram. Os outros estão vivos ainda, né? Rapaz, aqui essa região que você está vendo aqui, era montanhosa de mato, né? Todinha. Aqui tinha só aqueles trilhozinhos para a pessoa caminhar, mas era uma coisa meio pesada para o cara andar, viu? Agora, pelo menos ainda tinha uma coisa boa. A gente saía de casa, quando eu já estava grandinho, a gente ia para a rua, de noite, chegava lá que tinha essas brincadeiras, tinha guerreiro, tinha chegança, tinha baiana, tinha essas coisas assim. A gente saía dali de baixo de onde nascemos e criamos, para a rua lá. Quando dava 10, 12 horas da noite ou mais, vinha-se embora, não encontrava nada, não tinha medo de nada, porque o pessoal que falava que tinha coisas, os bichos que existiam, só era arma e lobisomem, né? Mas não tinha essas presepadas do cara andar assaltando ninguém, tomando dinheiro, tomando nada. Era uma coisa, afinal da minha mãe, a gente saía, ela deixava a porta só encostada.
Quando chegava, só empurrar e entrar. Ninguém nunca carregou nada, também não existia nada nesse tempo. Toda casa era sem nada mesmo, né? Mas ficava aberta a porta. Para lá e para cá a gente ia, não acontecia nada, né? Aí hoje a gente está dentro de casa e está com medo, né? É um negócio meio pesado por causa disso, né? Porque era guerreiro, era um divertimento do pessoal, gente fraca principalmente, né? O guerreiro vinha dançar em canto fulano de tal, a gente juntava aqui 2, 3, 4 e ia-se embora para lá. Quando terminava, 12 horas da noite ou a hora que fosse, a gente ia-se embora para casa, né? Mas tudo satisfeito, ninguém nunca veio dizer assim, fulano de tal foi assaltado, que não existia isso, né? E hoje a coisa é pesada, né? A gente trabalhava e no correr da safra do fumo, aí já ia se prevenindo, comprava uma roupa para uma dia festa, comprava um caçado e era assim, né? A comida de gente naquela época era feijão e farinha e algum pedaço de alguma coisa, né? Não era coisa que nem agora, que é macarrão, essas coisas que às vezes se perde aí, né? E nem às vezes eu digo aqui a mulher, que eu digo, olha, não deixe desperdicimento de comida, porque enquanto a gente está botando no mato, tem milhares de gente com precisão. E uma coisa que eu não gosto é isso, né? Tinha 3 pessoas aqui que marcavam nessa época minha uma coisa muito importante, que era o Manuel Leal, o Ernesto Francolino e o Domingo Mota. Era esse pessoal dos primeiros que eram metidos em negociação de política por aqui. A lembrança é grande porque era o pessoal tinha respeito com ele, né? Que era o pessoal Ele já trabalhava em negócio de político, né? Então eles conviviam assim desse jeito que eu estou lhe falando. O Manuel Leal, o Domingo Mota e o Ernesto Francolino. E a gente se conhece assim, né? Passa assim, opa, bom dia, boa tarde, eu não sei muito pra isso, né? Mas dizer assim que trabalhei com eles, fiz negócio com eles, essas coisas não, né? Não tem nada disso. Aquelas coisas assim, a pessoa guarda na memória aquilo que ele fez, né? Eu, pelo menos, eram umas pessoas que a gente não podia dizer que não prestava. Se a pessoa fosse chegar, sei lá, com precisão, ele servia a pessoa, né? E é por isso aí que eu digo assim. Olha, essa história é meio longa, né? Que quando eles chegaram do Pipiri do Bilau, e foram morar perto de a gente lá. Ela pequena ainda, né? Que nunca cresceu, ainda hoje está pequena. Mas já começamos a namorar, né? Eu com uma faixa de uns 10 a 12 anos e ela também numa faixa de que ela é mais nova do que eu, uns anos que eu não sei nem quanto é, que mais ou menos. Eu sei que começamos a namorar e foi rolando o namoro que chegou o tempo de a gente se casar, né? 30 de janeiro de 1955, o casamento, né? Todo dia 30 de janeiro aí completa o ano. Na igreja de Nossa Senhora do Bom Conselho, embaixo o Padre Epitácio foi quem fez o casamento. Aquela época toda a festa era boa, né? Era só o cara casar-se e chegar em casa e dançar e acabava madrugada ou bem cedo, conforme fosse o pessoal que tinha para dançar, né? Fui morar na mata do Lopes, lá do outro lado do terreno do Wilton, do finado Dorico. E naquela época, quando a gente estava para modo de casar-se, qualquer um cara desse casa que eu tenho uma casa para você morar. E era assim, né? E eu toda vez fui um cara direito, aí o pessoal, eu fui morar lá nesse terreno do Wilton lá, né? É lá do outro lado da Chão dos Lopes. Pegando a parte lá onde, já pegando para o lado da Lagoa da Pedra, né? Casinha do tamanho disso daqui, casa de taipa, que era o que rolava, era esse mesmo, né? E móveis ninguém não tinha mesmo essas coisas. Era só viver a vida mesmo. Lá, quando eu fui para esse local lá, no ano que eu me casei, só tinha lá uma casa, 2 casas de fazenda, que era do finado Gervasso e dos filhos. Era de fazenda, né? E eu já fui para trabalhar lá, esse homem lá, esse Hilton também, aí não tinha negócio muito de vantagem não. Passei um ano e pouco, aí vim embora de lá para aqui, talvez que o meu costume era mesmo aqui nesse bairro daqui mesmo.
A árvore Arapiraca, ela ficava localizada embaixo, já naquele pé daquela subida para o Alto do Cruzeiro, né? Agora sendo mais para frente, aquela parte ali, que aquilo ali era oleria, era negócio de tijolo, era tudo, né? E essa árvore foi, as primeiras árvores que apareceu desse negócio lá, foi onde foi localizado esse Manuel André, foi onde ele ficou lá. E dali foi investindo na família, uma coisa e outra, e foram crescendo a Arapiraca, né? Arapiraca era um pé de árvore muito grande lá, localizada naquele lado que eu lhe disse, do pé da ladeira para subir para o alto, mas sendo já no meio, não era perto daquela subida primeira, era já lá no meio, né? Aí era localizada por lá. Eu não vi como foi que foi tirada de lá, né? Mas ainda tem uma lembrança meia pouca, né? Que esse negócio lá era mais fraco para mim, né? As lojas que existiam, só tinha duas lojas mais de roupa assim, né? Aquela parte de baixo não tinha nada por lá, né? Era do finado Luiz Pereira. Luiz Pereira Lima, naquela esquina onde tem a rua Nibal Lima, né? Ao lado esquerdo que descia daqui para lá era a loja dele, né? E aí tem outra loja de outro homem, chamado Adaberon, lá já perto do banco, ali perto da Casa Guido, naquela outra esquina lá. E era assim, né? Mas não era coisa de vantagem, era uma coisa meio devagar, né? A cidade de Arapiraca era uma coisa que só quem viu mesmo é quem sabe contar direitinho, né? E os carros que existiam, tinha algum carro velho daqueles de 29, naquela época que os carros, que os farol eram riba do paralama deles. Tinha o Transnacional, que era a gabina todinha de madeira, né? Ele era aberto, do lado para outro, isso era o caminhão, né? Tinha aquele Chevrolet que o povo chamava cara de sapo. Tudo coisa diferente da agora, né? Hoje em dia não, hoje em dia é tanto modelo de carro que ninguém não sabe nem quantos é. A casa que existia ali naquela praça Marcos da Silva, ali eu ia para lá, quando eu ia se mais afinado da minha mãe, no dia da feira, eu ia jogar chimba, mas os moleques lá, né? Ali só tinha uma casa velha de taipa ali onde fica aquele cartório da Lourinete. Ali tinha essa casa grande velha de taipa. E o resto era tudo. Essa avenida Rio Branco tinha outra casa na esquina ali embaixo, para lá onde pegava aquela rua do Zé Mota, né? Que era do Zé Francilino. E na época das festas, quando dava de tarde assim, aí eles faziam cavaiada, correndo cavalo naquele meio lá da Avenida Rio Branco. Dali daquela padaria que era do nada da Beca, eu não sei se está vivo ainda, para cá, para a banda do comércio, né? Aí os divertimentos eram esses, assim, né? O cemitério era uma coisinha de nada por lá naquele meio, pegava só aquelas duas casas assim, que eu pegava da frente da casa do seu Alonso, e aquele outro lado onde existia, que vocês não conheceram não, o armazém do Chico Machado, que era que comprava folha de fumo, né? Aí pegava aquele triângulo, no mesmo canto onde ela está localizada, as duas partes, né? Que pega de um lado e de outro e o fundo atrás da rua onde está, né? Mas era pequenininho aquilo lá, só na largura da igreja mesmo. A água aqui em Arapiraca era meio pesada, viu? É que nem eu lhe disse, tinha esse domingo e tinha esses amulatos que carregavam água para vender esse pessoal mais chegado, que diziam que era meio rico, né? Mas o pessoal fraco aqui tinha os açudes. A gente chamava tanque, não era o açude, que ficava da água do inverno, passava por lá e ali a pessoa ia gastando com o consumo dela, né? Não é que nem agora que o povo tem esse negócio de dengue, tem negócio que não sei o que, não sei o que. E todo mundo era sadio, não morria não de brincadeirinha assim não, né? Depois desse açude aí, que fizeram a barragem que pegou ela dentro, aí pronto, ela morreu. Essa parte para trás, se tiver alguma coisa, é lá para o represo do açude, lá para cima, para a banda do Fernando, né? Porque cá mesmo, dali do paredão onde foi feita a barragem, para trás ela acabou todinha. Ficou dessa largura assim, cheia de mato, cheia de bagaceira, que ninguém não sabe nem onde é. Tomava banho, tomava toda cheia. Ela botava cheia, limpa para passar 3, 4 dias. Quem morava do outro lado de lá, para passar para cá, tinha que passar na ponte do trem, cá embaixo, ali naquele largo embaixo, pelo cabo. Graças a Deus, tomei muito banho,
peixe, que dava muito peixe. Dava traíra, dava piau, dava jundiá, dava piaba, dava... Só não existia esses cará, né? Traíra, essas coisas, tudo esses peixes tinha lá. Bom, Arapiraca, eu lembro mais de coisa de mais antiga do que mesmo depois que eu casei, né? Porque essa Arapiraca, aquele trecho, quando desce ali daquela esquina do Banco Brasil, daquele banco mais pequeno, né? Para o Alto do Cruzeiro, aquilo lá, o cara para passar por lá, era sacrifício, porque era só umas pedras assim e a água correndo direto ali naquela... Passou lá em cima naquela curva onde pega já para subir para o alto, né? Aquele cruzeiro dali do Alto do Cruzeiro, que era uma festa que não tinha parede, não, festa de ano, né? Era até de madeira, nem sei que nem era hoje em dia esses cruzeiros, essas coisas bem feitas, né? Que ali a gente conhecia por Alto do Marcelino, era os velhos antigos do Cruzeiro do Marcelino, que a gente chamava, né? E então subindo para cá, para pegar o comércio ali tinha só pé de pau de figo, era aqueles pau que faz aquela roda que nem tem esses agora, mas era diferente, uma coisinha. Era parecido com esses pau que tem aí agora, mas era mais diferente. E pé de tamarina, que era um pau que ele bota uma fruta e a pessoa come, tinha muitos pau. O pessoal matava criação de bode e pendurava naqueles pau para vender. Era os quatro, era a banda, não tinha negócio de peso, não. O cara matava um bode, chegava lá, quanto é esse quatro? Aí ia comprava, né? Quanto é essa banda? Aí comprava, né? Diferente. E então tinha um negócio ali na frente da igreja, ali tinha um pé de coqueiro, desse coqueiro ali curi, bem na frente da igreja, lá, que era esse pessoal que metido a político já, enronhava, uns queriam cortar, outros não queriam, que terminou quando foi um dia, anoiteceu e o coqueiro não amanheceu lá no pé. Vieram de noite, serraram e carregaram que ninguém sabe onde socou esse coqueiro. Ali, ele era localizado ali na frente da igreja da Nossa Senhora do Bom Conselho. Trabalhei para muitos caras aí, gente boa, né? O finado Antônio Romualdo, o finado Pedro Romualdo, o pai dele, Luiz Magalhães, esse pessoal todinho. Aquele senhor Adaísio Lopes mesmo, eu trabalhei um bocado de tempo com ele. O senhor Adaísio Lopes, ele é mais novo do que eu, uns 3 anos, 2, 3 anos. Ainda a semana passada eu estive conversando com ele, né? Mas era assim, eu trabalhava com o pessoal, com os outros, não tinha condição de trabalhar para mim, né? Fui trabalhando no negócio de fumo, né? E então, para eu fazer essa casa minha, essa primeira casa que eu fiz de taipo, eu fui meeiro de um cara na Vila Aparecida, lá na fazenda do Bastião Rosa, né? Aí lá trabalhando, aí eu toda a vida trabalhei mesmo com fé em Deus. Aí quando eu saí de lá e trouxe um trocado, aí fiz uma casa de taipa aí aqui nas Guaribas mesmo, né? No terreno do velho meu sogro. Aí pronto, aí disse pra cá, graças a Deus, eu venho morando assim no que é meu por vida, né? Que eu toda a vida fazia força pro modo de morar no que era meu, né? Construir a casa, o cara cria a casa de taipa, ela tem aqueles esteios todinho, né? Então o cara bota lá e quando acabar vai, tira os pés, os enchimentos e enche todinho. Ele fica todo gradeado assim, quando acabar faz a vara todinho. Fica aqueles quadros encoisados assim da vara e vai e enche de barro todinho. Bom, a vara melhor que tinha era aquela vara de mameleiro, do pereiro, da quina. Aí é os pau mais fortes, né? Que custa dar o bicho, né? Então a gente procurava essas madeiras assim, desse jeito, né? O barro cavava encostado da casa. Pagava aquele barreiro e o pessoal todo carregando água e botando e cantando e fazendo aquela. Vai que tá pronta a casa, tá? Grande, joguei muito, corri muito atrás de bola, né? Bom, a minha jogada era onde encontrava um canto para chutar a bola, eu chutava, né? Não era. Só passei ainda joguei no campo do Asa quando era fraco ainda, né? Um jogo que vinha da banda de Murici, da banda de Coqueiro Seco, desse canto que vinha jogar. Eu jogava também lá. Mas foi pouco tempo que eu já estava ficando rapaz mesmo e achava que não dava para o modo de levar essa vida para fazer um ato ficar parado, não dava para mim, né? E foi que afastei-me dessas coisas, né? O campo era aquele mesmo acolá, né? Quer dizer, primeiramente, ele era acolá, que nem eu lhe falei, ali naquela esquina ali onde era a Receita Federal,
Era acolá, era fraquinho, nem murado não era só cercado de labirinto, acolá, né? Agora depois aí, daí uns tempos que melhorou mais qualquer coisa, aí passaram ele para aquele local mesmo onde ele está localizado, né? Naquela época tinha o menino lá, tinha o Bala, tinha o Dema, tinha o Cício, tinha o Pazé, tinha o Djalma. Esses eram os jogadores perigosos que jogavam com qualquer time que chegava, né? Ele jogava. Teve até um cara que veio de São Bento do Uno, da banda de Pernambuco, ele veio com o jogo para cá, né? Chegou cá, o Asa deu não sei quantos a 0 nele, aí o cara disse que não voltava mais no time, ficou. Chamava-se Cessé, o melhor jogador que deu dentro o Cessé e o Zezinho Campinas, de Campinas Grande, né? Esses eram os jogadores de preferência de dentro do Asa. Tudo é aquilo que a pessoa guarda na cabeça, né? Mas ainda tem coisa que a pessoa não lembra naquela hora, né? Uma coisa, o cara, para possuir uma bicicleta naquela época, carecia. Eu trabalhar muito, eu pedi muita sorte a Deus para comprar, porque uma bicicleta era para esse pessoal rico. Era o pessoal, era o João José, era o Zé Virgínio, era o Luiz Magalhães, era o Né de Paula. Esse pessoal tudo que plantava fumo, era quem podia comprar uma bicicleta. Mas uns que nem a gente vê hoje, uns meninos desse tamanho assim, cada um com uma bicicleta bagunçando para lá e para cá, era ruimzinho do cara arrumar para comprar, viu? Porque naquela época eu não tinha fumo, porque já trabalhava para os outros, né? A mandioca, só quem tinha terreno mesmo que plantava, né? E o sumo, só quem era o proprietário mesmo santo, né? Acabava aquilo, aí a gente ficava ganhando um negócio aqui, acolá, fez um negócio de rolaria, de tijolo, né? O cara bater tijolo e quando dava festa, vencia-se o verão, entrava o inverno e a vida era essa, né? Eu, toda a vida eu fiz todo tipo de serviço, né? Eu blocava mata, eu cavava valeta, eu arrancava toco, fazia todo tipo de serviço. O pessoal mais antigo da acolá, daquele trecho acolá, tinha muita gente nesse trecho onde eu nasci aí, né? Nesse bairro todo aí. Que era essa família do Zié, né? Que era uma família grande e eles eram localizados tudinho lá, que acabou-se tudinho, agora não tem mais nada. Não tem canto para a pessoa dizer que vai conhecer eles nenhum, porque o derradeiro que tinha tá com. Não está com um ano ainda que morreu, que era o João Ié. Aí morreu tempo desse, né? Eles trabalhavam de cada um tem seus pedaços de terra, né? Eles plantavam batata, plantavam feijão, plantavam. E assim iam vivendo, né? Tudinho. Mas não era coisa de vantagem, não, era só para ir vivendo mesmo, né? Não era coisa que desse futuro para arrumar carro, arrumar moto, arrumar que esse tempo não tinha essas coisas, né? Tinha esses carros velhos, antigos, né? Aí não era coisa de muita vantagem, não, era só para ir vivendo. Arapiraca era uma coisinha desse tamanho, assim, dali da igreja do Nossa Senhora do Bom Conselho, para o lado de cá daquela loja Guido, não tinha lá, mas tudo na terra, tudo sem caçamento, sem nada. O cara ia lá e comprava aquelas besteiras que tinha, que nessas feirazinhas que existem hoje, né? Mas não era nem que nessa feira da primavera aí, lá de lá do comércio mesmo. E agora, pronto, agora é que está muito grande demais, que já tiraram de lá do canto que vive botaram para aqui para baixo, para ali para a estação. E é assim, né? Era uma coisa que a pessoa não pode dizer uma coisa fixa mesmo, porque não demora muito o canto, muito tempo num canto, né? Tinha trem, ele passava aí embaixo, aí ali tem um canto, ali atravessa ali da estação, passava aí, fazia curva ali e descia aqui para Lagoa da Canoa, para o Campo Grande. Trem de carga, trem passageiro, tudo, acabou. O cara, quando estava enfadado, se levantava de dentro onde estava sentado e caminhava dentro dos vagões para lá e para cá, ficava desenfadado, né? Eu ia para a Lagoa da Canoa, eu ia para o Igaci, eu ia para a Lagoa do Rancho. Era só querer ir, pegava o trem, ia na estação e ia. Campo Grande. Esses trens, todos eles, têm um carro que é para o lanche, né? Que chama, como é que é, para perto aí era
15 minutos, era 1 hora, era meia hora, conforme fosse o canto que a pessoa fosse, né? Porque os dois locais mais perto que tinha quando saí daqui era a Lagoa do Rancho e a Lagoa da Canoa, né? Esses eram que a pessoa chegava mais primeiro logo. O mais longe que eu fui foi para São Paulo. Foi em 54, parece, foi 54. Eu estava com um ano de casado, aí fui para São Paulo. Passei um ano para a banda de lá e não deu pé para mim, eu voltei para trás, né? Ia trabalhar, né? Curti só trabalhando lá em apanha de algodão, né? Aí quando passou a colheita, eu vi que não dava para mim, aí eu voltei e vim embora para casa, né? Fui para o interior, para Marília. 13 dias eu gastei daqui para lá e gastei 13 de lá para cá no trem. Mesma coisinha que eu gastei daqui para lá, de lá para cá foi a mesma coisa. Esse cinema daí, a gente sempre daqui do sítio gostava de acompanhar uma série que tinha, que era dia de segunda-feira. Aí passava aquela série, chegava naquela, que nem negócio de novela, né? Parava naquela série, aí a gente ficava esperando chegar outra vez para o modo de ver como era que começava outra vez, mesmo jeito de novela, né? Aí a gente tinha já um negócio na cabeça de acompanhar essa série, né? Era o Trianon, era esse outro que passou para a gente, chamava ele Poeirinha, né? Era o primeiro, era esse Poeirinha, né? Aí depois quando fizeram esse outro do outro lado, aí passava essas séries assim, né? Era do Rockland, era do Bela Liotta, era do Zorra, era do pessoal, os artistas que trabalhavam no filme, né? Foi uma pessoa que eu não tinha dificuldade de me aperrear, né? Nem tinha nada e nem também me aperreava com nada, porque eu não tinha. Eu toda vez fui uma pessoa que eu não compro fiado, eu não vendo, eu não faço nada. O meu negócio é só arrumei, gastei, mas minha cabeça não dói por nada, que é só o meu mesmo, né? A maior alegria que eu tive na minha vida foi quando, no tempo que eu me casei, que fui viver minha vida por conta própria, né? Eu vivia em casa e a maior alegria da pessoa é essa, né? Olha, o meu sonho era de arrumar só a boia. Eu não queria negócio de dinheiro, não queria negócio de roupa de calçado, essas coisas não. Arrumando o que Deus me deu, como eu ir passando, para mim estava bom demais, né? Meu sonho era esse, que toda a vida eu não sonhei alto não. Meu sonho é baixo sempre, porque eu sei que não tem vantagem. Graças a Deus eu tenho um privilégio muito grande, porque eu gosto da igreja, eu gosto de respeitar todo mundo gosta de mim. Aí é uma coisa que eu não quero maltratar ninguém, né? Meu negócio é só comigo mesmo, tá bom demais. Eu indo vivendo a contazinha de eu ir vivendo, para eu comer, para eu vestir, para eu caçar, para mim já tá bom demais. Já estou numa idade que eu posso chegar o dia de eu morrer e eu morro bem satisfeito. Graças a Deus. Não sei se somos católicos para Deus, mas levam a vida de católico, né? Porque é aquilo que a pessoa pede e com o tempo a gente vai se evoluindo, que vai vendo aquilo aos poucos, mas vai chegando, né? Então é aquele santo que a pessoa tem aquela devoção com ele, né? Eu agradeço a Deus todo dia quando eu me levanto da minha cama, que eu vejo o dia clarear assim, eu agradeço por aquele dia que amanheceu. Eu agradeço porque estou sabendo que estou vivo, ainda estou com essa vontade de viver, né? E a pessoa quando levanta-se de manhã, que vê o claro do dia, aí pode dar graças a Deus por aquela noite que passou, né? Eu tenho medo sim, de estar num canto assim, um negócio qualquer que nem acontece essas coisas, o cara morrer ou ficar doente, essa coisa, o cara pensa num bocado de coisa, né? Porque a gente, da minha idade, não é uma coisa de segurança, né? Pode dar qualquer uma coisa, que nem eu ando de bicicleta, eu tenho a bicicleta aí, eu ainda vou para a rua nela, de um canto para outro. Aí eu peço a Deus que sempre venha assim, né? Não aconteça nada nos caminhos para eu ficar para lá, mas o pessoal, tudinho fala, mas rapaz, você ainda anda de bicicleta, ainda anda assim, com fé em Deus, eu ando todo o tempo e não...
Minha vaidade é viver a minha vida, que ninguém me aborreça e nem eu aborreça ninguém. A minha vaidade é essa, né? O tipo de conselho que eu dou para eles é que não entre nessas bocas que tem o pessoal que gosta de droga, gosta de beber, gosta dessas coisas. Eu digo a eles que eles caiam fora disso. Isso não bota ninguém para frente, só bota para o mal. Então, graças a Deus, até aqui não tem nenhum que tenha esse tipo de coisa, né? Pode até chegar ainda a ocasião, mas que aqui, e tem muito desses. Esses daí tem uns 4, 3 ou 4, que é irmão dele. Mas, graças a Deus, nunca nós recebemos uma queixa aqui de nenhum, né? Eu acho bem, né? Eu acho bom, porque tem um bocado de gente que não conhece ainda essas coisas que eu falei aqui, ele não sabe, né? Mas já fica pelo menos, esse pessoal mais novo do que eu, já fica pelo menos sabendo o que era antigamente isso aqui, né? Aqui da cidade, do interior, desses cantos aqui. Mas eu fico bem agradecido por vocês chegarem aqui na minha casa e eu receber e vocês ficar satisfeitos, né? Do que viram, do que não viram também. Qualquer uma coisa que seja para mim e seja para vocês também, né?